Nosso Deus eterno, nós te agradecemos por este momento, por poder estar aqui na tua casa, Senhor Jesus, nesta manhã gloriosa, podemos dizer gloriosa, Senhor. Deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Davi expressou essas palavras no seu salmo. Por isso nós estamos alegres, Senhor Jesus, felizes por o Senhor ter nos despertado nesta manhã com saúde, juntamente com toda a nossa família. Isso é um milagre, Senhor Jesus, é um milagre. Nós devemos agradecer ao Senhor por tudo isso que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de muitos irmãos que agora está aqui no tabernáculo, também os que não puderam estar conosco pela transmissão, alimentando da mesma palavra, Senhor Jesus, tendo o mesmo companheirismo através do Teu Espírito, em torno da Tua santa palavra. Que o Senhor prende cada coração, Senhor Jesus, na mensagem desta manhã que o Senhor vai nos dar. Fale conosco através da Tua palavra. Cura os que estão doentes, enfermos, Senhor. Eu peço a cura, a libertação para os que estão oprimidos, perturbados. Que o Senhor repreenda esse espírito perturbador e o Teu Espírito Santo possa consolar essas vidas, Senhor Jesus. E dai a alegria, o gozo da salvação na alma, no espírito de cada um nesta manhã, Senhor Jesus. Agora tome cada um de nós no Teu domínio e nos ajude. E eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo essas bênçãos sobre nós. Amém, Jesus, e graças a Deus. Bom dia, irmãos, com Jesus. Que Deus continue nos abençoando. A escritura que nós vamos ler é em São Mateus, no capítulo 13, e o versículo 1. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 9, depois vamos ler o versículo 18. Graças a Deus, né, irmãos? Podemos encher o peito, né? De ar e dizer assim, ó, graças a Deus. Isso é saúde. Amém? Isso expulsa as enfermidades, os males, né, irmãos? Muitas vezes do nosso corpo, né? Encher o pulmão de ar e dizer graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Isso traz saúde para nós, vida. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, irmão. Podeis assentar, irmãos.
Graças a Deus, estamos no melhor lugar que um ser humano possa estar. Vocês sabem que sempre eu digo isso, não falo, irmão, assim? Mas é uma verdade, eu digo de coração. Aqui é o melhor lugar que o ser humano possa se encontrar. Eu não estou dizendo somente aqui nesse tabernáculo, aqui em Caetité, mas em todos os lugares, em toda a terra, onde os santos se reúnem, onde tem um tabernáculo, um santuário, onde é ministrada esta mensagem, a palavra do Senhor, se torna um dos melhores lugares na face da terra. Mas, para isso, você tem que ter um sentimento por Deus, desejo por Deus, sede por Deus. Isso é uma revelação. Se não for assim, talvez você pode achar esse lugar mais enjoativo de todos os lugares que há na face da terra. Depende da forma que você vê. Depende da sua fé, da revelação que você tem, do desejo que está no seu coração. Se torna um lugar maravilhoso. Quando é lhe oferecido um almoço, um jantar ou um café da manhã, se você não tem saúde física, se o seu organismo não está bem, você enjoa até com a fala da sua esposa, de alguém que está convidando você para o almoço, para o jantar ou para o café da manhã. Depende. Se você tem aquele apetite, né, irmão? Seu organismo está bem, você está sadio, então, mal você espera a sua esposa convidar para o jantar, para o almoço, para o café da manhã, ou alguém te convidar. Você já está de pé, pronto para participar daquela refeição. Então, isso é a mesma coisa no hábito espiritual, na vida espiritual, no alimento espiritual. Tem que haver desejo. Pastor, mas faz muitos anos que eu sou crente, vou à igreja, ouço a mensagem. E eu já estou um pouco meio cansado, pastor. Eu estou pensando até tirar umas férias, um descanso. Porque eu ouço isso desde quando eu era criança. Meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou. Eu ouço pregar essa mensagem desde quando eu era menininho, menininha. Mas não é assim não, irmão. O cristão, cada vez que ouve a mensagem, tem desejo. Eu era uma menininha, um menininho, pequenininho lá, né? E já ouvia. Então agora eu cresci. Eu, sabe de uma coisa, pastor? Estou aprendendo outras coisas por aí. A internet abriu o meu entendimento e tal, e agora eu sou outra pessoa. Eu não sou aquela pessoa que eu era antes, com a mente virgem. Então agora eu vejo essas coisas de outra forma. Irmão Brando fala na mensagem o sinal, não é a mensagem do sinal, não, eu esqueci a mensagem. Eu estava até com ela ali ontem à noite, ou durante o dia lendo ela ali, o sinal, não é? Bom, vou citar o assunto aqui. Daquela mocinha que foi criada no lar lá do interior, com a sua mãe, e depois que ela cresceu, ela foi para uma grande cidade estudar. É um super sinal, né? Exatamente. Eu vi que estava relacionando a sinal, coisa assim, né? E ela ficou muito espertinha
E ela foi estudar com as suas colegas, e lá ela aprendeu muito. A sua mente já não era uma mente virgem como era antes ali no lar do interior. E vocês conhecem a história, só apenas estou relembrando vocês. E quando passou muito tempo, ela foi visitar a sua mãe. E a sua mãe foi esperar ela na estação do trem ali. E aí, quando ela desce na estação com a sua colega, sua mãe estava lá esperando ela. E a colega dele disse: quem é aquela coisa feia que está ali? Aquela mulher, que mulher que tem uma aparência horrível, feia, né? E era a mãe dela, a mãe dessa colega, da sua colega. E ela negou. Quando a sua mãe correu para ela, abraçou, beijando, ela disse: não te conheço, não conheço. E empurrou a mãe. Porque quando ela era criancinha, a casa pegou fogo, a mãe correu lá para socorrer ela, e acabando, a mãe queimou o seu rosto e deformou seu rosto, fazendo alguma cicatriz no seu rosto, e ficou deformada. Agora, aí, irmãos, como é que é as coisas, né? A gente pode aprender muitas coisas e pode ver algumas coisas, como nós vemos tudo hoje, né? Hoje está aí estampado para todo mundo ver. Mas nós não podemos deixar essas coisas tomar lugar da simplicidade e achar que nós somos muito sábios demais, né? Inteligentes. E aprendemos muito com o mundo, que agora nós podemos esquecer os nossos bons princípios que nós tivemos na mensagem, os nossos ensinamentos na igreja, desde criança. Nós não podemos deixar, porque se nós deixar ou desistir da fé dessas verdades, nós vamos perecer. Porque Satanás, ele não tem nada bom para nos dar. O mundo não tem nada bom para nos dar. O mundo, isso é uma verdade. Quem não conhece isso aí? Todo mundo conhece. Sabe que é uma verdade. Mas não é só apenas conhecer e saber que é uma verdade isso aí. É nós procurar aproximar de Deus. E exatamente rejeitar o que este mundo está nos oferecendo. E não sair exatamente do espírito da palavra, da comunhão, está aí firme. E assim, irmão, é assim que nós chegamos ao céu, chegamos à eternidade, é assim que nós vencemos. Os que desistiram, deixaram a fé, pereceram. Lá desde o Velho Testamento, eles pereceram, até o Novo Testamento. Eles não tiveram nenhuma vantagem fora de Cristo. Assim é o cristão, não tem nenhuma vantagem fora de Cristo, nós não temos nenhuma vantagem fora de Cristo. Se nós recuar e voltar para trás, nós não temos nenhum galardão, nenhuma vitória. Não saia da simplicidade, não perca essa simplicidade. Não perca isso. E hoje somos tentados a perder. A internet está ensinando aí. A internet está ensinando isso aí. Se você perder essa simplicidade, você está... É como meu pai diz, está no mato sem cachorro, né? Fazer o quê? Fazer o quê? E aí as pregações não te alimentam mais. Você não tem desejo mais de vir aos cultos, de vir às reuniões, de orar, de ler a palavra. Você perde o desejo por Deus. E acha esse lugar aqui um lugar mais esquisito que você possa achar. Quando você perde a simplicidade, perde o Espírito Santo.
sai da comunhão, perde a fé. E Jesus Cristo, ele falava muitas vezes por parábola. Os seus ensinamentos, qualquer analfabeto entende, compreende. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Você vê que é fácil, né? Nem os loucos errarão o caminho. E graças a Deus por isso. Ele, seus sermões, foi de forma tão clara que até mesmo um analfabeto entende a mensagem, o sermão de Jesus Cristo. Nem os loucos errarão o caminho. Agora no capítulo 13, versículo 1, ele fala sobre a parábola. Ele cita uma parábola do semeador. No 18 ele explica a parábola do semeador. Ele dá a interpretação, né, irmão? Dizendo: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do Senhor e não a entendendo, por que não entende? Aí ele diz: vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Tira o que foi semeado no coração. E a pessoa sai daqui sem entender, sem compreender a palavra. Então Jesus diz que é o diabo que tira do coração. E não deixa a pessoa entender. Está bem explicadinho aqui, não está, irmão? Estou só lendo aqui e falando o que Jesus falou, exatamente. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, o que foi semeado ao pé do caminho, ouve a palavra e não entende, e Jesus diz que é o diabo que tira do coração. Agora vamos aqui o 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, parecendo que realmente caiu do coração e a pessoa está convertido, mas não está não. Vê que não está não. São coisas do momento. Mas não tem raiz. Então, o que temos que fazer? Temos que enraizar a nossa fé em Jesus Cristo. Temos que cada dia aprofundar as raízes da fé em Jesus Cristo para suportar as tempestades, as tentações. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Por isso, quando vê uma pessoa se converte, irmão, e batiza e tal, a gente fica assim, né? Será que vai suportar? Será que vai caminhar conosco mesmo? Ou por algum tempo só? A gente fica meio assim, né? Porque a gente já conhece o caminho, né? Os desafios desse caminho. O desafio que nós temos que enfrentar através dessa jornada da vida cristã. Temos que enraizar em Cristo Jesus. Como é a forma de enraizar? Através da oração, diz o profeta. Ler a Bíblia, orar. E ele chega a dizer jejuar. Que hoje é difícil nós fazer um jejum, né? E eu estou incluindo eu também, viu? Eu não quero ser hipócrita, não, né? Ele diz até jejuar. Para bater a carne e fortalecer o espírito em Cristo Jesus, né? Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí voltou para trás. Desistiu da fé. A vida cristã é uma caminhada, é uma jornada.
é todo o tempo que você viver aqui na terra. Viu, irmãos? Não é por alguns anos, todo o tempo da sua vida, da nossa vida que nós vivemos aqui na terra. É uma caminhada, é uma jornada até que nós terminamos aqui. A nossa missão aqui, os nossos dias, e entramos na eternidade. É até entrar. Se não tiver raiz, não vai muito tempo. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, porque vem angústia, sempre eu falo isso aqui. A pessoa pensa que batizou, é crente, não tem problema nenhum, não tem angústia, não tem tristeza, não tem angústia, não tem tristeza, não tem perseguição, não tem lutas, que acabou, pode cruzar os braços. É como entrar no barco, soltar o remo e deixar as águas levar. Não é assim não, senão você vai cair lá na cachoeira, naquelas cataratas. Você tem que remar. Temos que lutar. Você tem que congregar, você tem que orar, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que alimentar de Cristo. Você tem que estar em comunhão com Deus. Lutar contra você mesmo. Contra os nossos desejos pecaminosos. Lutar. Colocar freio nessa carne, neste homem de fora, no eu. Coloca freio. Para dominar. Paulo chega a dizer assim como a gente coloca freio nas bocas dos cavalos para dominar, nós temos que colocar na nossa boca para dominar este homem, dominar nós mesmos. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, se abate, né, irmão? Se desanima, deixa o caminho, sai da comunhão, vai para o mundão, passa a descrer. Como Jesus deixou isso tão bem esclarecido, né? Tão claro, né, irmão? Qualquer pessoa entende, não entende? Eu sei que vocês estão entendendo. É fácil, por isso que não pode deixar de ler a Bíblia, não. Temos que ler os ensinamentos de Jesus Cristo. Temos que ler os seus ensinamentos. Que às vezes a gente passa a descrer no pastor, na pregação do pastor. Mas então tem que ler o que Jesus ensinou, para ver se o povo crê. Muitos crentes passam a descrer na mensagem do profeta. É assim. Está acontecendo isso aí. Daqui a uns tempos passa a descrer no que Jesus ensinou. Já tem muito descrendo. E aí? Vai crer em quê? Em que vamos crer então, se nós descremos nos ensinamentos de Jesus Cristo? Nada mais. E nós vai se tornar o quê? Pior do que animal, se nós descrer. Muito pior do que o animal. Vai ficar um bicho aí no mundo aí. Deus nos guarde, irmão. Coisa esquisita. Não crê no que o pregador ensina, não crê na mensagem do profeta. Aí passa a descrer no que Jesus ensinou, na Bíblia também. Aí acabou tudo. Acabou tudo. E será quando uma pessoa passa a descrer em tudo isso, será que a vida dessa pessoa tem sentido? Tem algum sentido? Não tem nada, não tem sentido. É como uma esposa quando deixa o seu marido ou um esposo, né, ambos os lados, e parte para uma vida suja e imunda aí fora, larga seus filhos, se torna uma vida sem sentido. Uma vida sem sentido.
deixou o marido, deixou a esposa, deixou os filhos, deixou o lar. Partiu para o mundão do pecado. Que sentido tem? Passou a beber, passou a fumar e mais coisas, né, irmãos? Essa vida se torna uma vida sem sentido, uma vida mais desgraçada, miserável que um ser humano possa viver, mais baixa. O profeta chega a dizer que é mais baixa do que uma cadela. Quando uma pessoa deixa os caminhos do Senhor e passa a viver uma vida tão baixa como essa. Se torna uma vida mais sem moral do que uma cachorra mesmo, ou um cachorro. Tem sentido? Não tem. A pessoa tem um lar, tem uma esposa, tem filhos, tem um lar abençoado. É uma cristã, um cristão vai à igreja, leva a sua família à igreja. Agora de manhã eu estava pensando, irmão, que prazer, irmãos, que privilégio é você vir com a família na igreja, domingo de manhã, terça-feira, sexta-feira, domingo à noite. Você vir na igreja e trazer a sua família. Vinha o esposo, vinha a esposa, vinha os filhos, vinha os netos, vinha a nora, vinha o genro, toda a família na igreja domingo de manhã. Hoje nós vamos para a igreja, vamos levantar e vamos para a igreja, para a casa do Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos ouvir a mensagem, vamos alimentar, vamos congregar. Toda a família, que maravilha, né? Não é bom? Que bom, né? Então você está investindo na sua família. Você está investindo na sua família. Está ensinando a sua família a congregar. E a igreja. Um lugar decente, um lugar maravilhoso, né? Não sei como é que tem gente que perde o prazer de ir à igreja. Não entendo. Passa na cabeça de uma pessoa assim. E não olhando o prejuízo que seus filhos, sua família está tomando. Está tendo. Eu acho que essa pessoa não ama nem a si mesmo, já não fala a sua família. Nem a si mesmo ama, já não fala a sua família. Coloca filho nesse mundo e solta aí. Abre as portas e deixa eles ir da maneira que eles querem ir. Quando realmente não ensina a congregar, vir à igreja, trazer a igreja, nasceu num lar cristão, mas os pais não têm sabedoria, os pais não são inteligentes, não ama seus filhos, não ama sua família, deixa de qualquer modo, de qualquer maneira, não dá exemplo, nem eles próprios vêm. Que exemplo está dando para seus filhos, para sua família? Nenhum. Quando crescer, eles também não querem mais, já não está querendo quando pequeno. Quando crescer, piora a situação. Ora, imagina um pai e uma mãe que tem filho rebelde, criado fora da igreja, da comunhão, cresce, vai para os seus 15, 16, 18 anos, toma caminhos errados. Isso aí é um sofrimento para os pais, é um pesadelo. Vai para o mundo das drogas, das bebidas. E aí? Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver seu filho assim, inclusive pais cristãos, né? Mas nós temos que ser o exemplo, dar exemplo. Nós temos que esforçar, traz a igreja, ensina em casa, faz o culto doméstico com seus filhos, ensina a orar, ensina a ler a Bíblia, ensina a ler a mensagem. Oram junto com eles, faz isso, investe nos seus filhos. É verdade, irmão, isso é uma verdade. Vamos enraizar em Jesus Cristo. Versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Deixa as riquezas sufocar, os cuidados do mundo sufocar. Sai da simplicidade, perde a humildade, acha muito importante demais depois que ganha muito dinheiro. Depois que a pessoa prospera, em vez de chegar mais aos pés de Jesus, faz é sair de Jesus Cristo. Em vez de chegar mais a Jesus, agradecer mais a Deus por aquilo, faz afastar de Jesus. Afasta dos cultos, das reuniões. Agora não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para aquilo, para aquilo outro. Se for um eleito, sabe o que pode acontecer? Jesus tira tudo. Deixa da maneira que estava, para não perder a alma da pessoa. Você não quer perder? Então, quando você começar a prosperar, então você não deixa os cultos, não deixa de orar, não deixa as reuniões, não deixa de colocar Deus em primeiro lugar, que Deus vai te dar mais. Mas se você quer perder tudo, se for um eleito e Deus tirar de novo, então você começa a afastar de Deus, Deus vai tirar de você de novo. Vai tirar até essa oportunidade. Até você aprender, até nós aprender. Isso acontece com muitos, irmãos. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Eu não estou inventando, você sabe que eu estou dizendo uma verdade. Deus sonda o coração, o espírito. Não é isso que está aqui no versículo 22 da parábola do semeador? Vou repetir novamente o versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Bem explicado, não está? Não precisa mais detalhar. Agora veja o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouvem e compreendem a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Sim, esse aí caiu em boa terra. Glória a Deus, né? Amém? Esse aí vai prosseguir. Isso aí vai continuar. Isso aí é o original. É o original. Agora veja a mensagem do profeta Comunhão. Mensagem de comunhão. Parágrafo 96. Agora, o nosso corpo necessita de alimento e bebida todo dia. Vou repetir mensagem que eu já preguei há poucos dias aqui. Está dentro do assunto. Agora, nosso corpo necessita de alimento e bebida todo dia para sobreviver. Nosso corpo físico, se não tomarmos alimento a cada dia e bebemos, então o nosso corpo enfraquece. Ele está falando do alimento natural, desse corpo físico. Fica sem alimentar 8 dias para você ver como é que você fica. Se eu ficar sem alimentar 2 dias, irmão, eu já vejo muita diferença no meu corpo, na estrutura humana. Eu começo a ficar abatido. Inclusive eu que tenho que alimentar direitinho, né, irmão? Para não perder peso, né? Eu sou muito sensível a perder peso. Tem gente que é difícil perder peso, não é? Seus jejuns são prolongados, mas peso não perde não, né? Eu não preciso disso não. Eu posso comer tudo que vem pela frente aí. E almoçar, jantar. Que eu não consigo ganhar peso, né, irmão? E se eu ficar 2 dias sem alimentar,
Se eu subir na balança, talvez 1 quilo já se foi embora. Então eu sou um pouco meio severo com a minha alimentação, minha esposa sabe isso aí. De manhã eu gosto de comer bastante. Inclusive cuscuz com ovos cozidos, beiju com ovos cozidos e coisas fortes assim. Eu faço isso. Graças a Deus que dá alimento de manhã bastante, né? Um pratão lá é um almoço de manhã, né? Praticamente um almoço. Então, mas se nós começar a ficar sem alimentar, nós começa a se abater, né, irmão? O nosso físico. Então, ele fala aqui. Então, nosso corpo se enfraquece. Tem alguma coisa dentro de nós que necessitamos de ter alimento. O alimento de um dia não durará até o dia seguinte. Acontece que tem pessoas que dizem assim, não, eu estou indo na igreja direto, não precisa isso não, basta uma vez no mês. E aí fica em casa, não lê a Bíblia, não lê a mensagem, não ora e só com a cabeça enterrada na internet. E aí quer ser crente, quer ter força para vencer os problemas, quer expulsar os espíritos dos lares, que atacam muitas vezes a casa, a família, a vida. Os problemas se arreiam e depois quer culpar a igreja, até culpar Jesus. Eu sou crente e isso está acontecendo comigo, por quê? Porque é isso aí. Não culpe a Deus, o profeta diz, a culpa é sua. Não culpe a igreja, a culpa é sua. Não culpe o pastor, a culpa é sua. Ensinamento nós temos a gosto, nós temos demais. Não é falta de ensinamento, irmão. Vai dizer que é falta de ensinamento? Não é. Vai dizer que é falta de... porque nós não conhecemos a verdade? É nada, é rebeldia mesmo, é espírito rebelde mesmo. É interesse que não tem com as coisas de Deus. Muitas vezes nós não temos, perdem. E leva assim uma vida um tanto meio bagunçada, né? Então o alimento de um dia não durará até outro dia. Você tem que vir de novo buscar alimento. Você tem que ter alimento cada dia para fortalecer o seu ser mortal. Primeira coisa, levanta de manhã, a esposa preocupa com o café da manhã. O que é isso aí, irmão? A esposa preocupa com o café da manhã, levanta cedo, fazer o café para os trabalhadores, para o esposo, e o esposo compra alguma coisa para comer, e já deixar no outro dia prontinho, amanhã tem que deixar o bolo feito para amanhã, o café, tal, porque tem que levantar cedo e tem que tomar café e trabalhar, não é assim, irmão? Mas será que nós preocupamos assim de levantar cedo e fazer uma oração? Ler um versículo da Bíblia, um parágrafo da mensagem? É que nós temos essa preocupação? Não tem nada. Não tem não. Muitos não tem não. Com o café da manhã tem, com o almoço tem, com a janta tem. Mas para alimentar nossa alma, o interesse nosso são um pouquinho, né? Por isso que andamos de andar, né? Castigando, mancando, fraco, pálido, anêmico na fé. Você tem que ter alimento cada dia para fortalecer o seu ser mortal. Pode você viver de um dia para o outro, mas fica-se mais fraco. E se no segundo dia, fica-se ainda mais fraco. E no terceiro dia fica tremendamente fraco. Ora, isto é o que muitas vezes fazemos no hábito espiritual. Veja você, a cada dia temos que ter comunhão com Cristo. Temos de falar com Ele a cada dia, temos que resolver com Ele a cada dia. Paulo diz, eu morro a cada dia, está vendo?
a cada dia eu morro, no entanto vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo em vós, diz Paulo, a esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Por isso, se o seu corpo físico necessita de alimento a cada dia e de bebida a cada dia para sobreviver, seu corpo espiritual necessita de alimento espiritual e de comunhão com o Senhor a cada dia para sobreviver. Sim, para sobreviver. Isso é uma verdade, irmão. É uma verdade. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A alma sobrevive da palavra de Deus. É o nosso alimento que fortalece o nosso ser, espiritualmente falando, nossa alma, o nosso espírito. Assim que cada dia temos de estudar a Bíblia. Algumas pessoas não estudam de jeito nenhum, alguns apanham 2 ou 3 vezes por ano, mas um verdadeiro crente que realmente está fortalecido espiritualmente, ele lê sua Bíblia todo dia e conversa com o Senhor. Isso mesmo, ele tem de fazê-lo, senão ele morre espiritualmente falando, ele fica fraco. Pastor, não estou dando conta mais. Então você vai se jogar nos braços do inimigo, vai? Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Eu estou fraco, não estou dando conta, perdi o ânimo, perdi o desejo. E aí? Você quer fazer o quê então? Quer se entregar logo ao inimigo, ao mundo? Tenho ouvido muitos ensinamentos. Não é falta de alimento. Você sabe o que é isso aí, irmão? Olha, não é nada mais, nada menos do que interesse, desejo por Deus que não está tendo mais. Perdeu. Não está empregando força. Jesus disse que o reino do céu é tomado por força, e aquele que quer entrar lá tem que empregar força para entrar lá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu disse esses dias, muitas vezes os casados estão sendo mais, se desculpam a expressão da palavra, está relaxadamente, né, irmão? Pior do que os solteiros, do que as moças e os rapazes. Pois que casa, tem seu marido, tem sua esposa, em vez de viver um pelo outro, largar com tanta besteira e cuidar de seus filhos, fica pensando que é uma mocinha, que é um rapazinho, e não assume a responsabilidade de uma mãe de família, de um pai de família, criar seus filhos, está pensando que é uma mocinha, que é um rapazinho. Quanto tantas moças aí que eu conheço batalhando contra as tentações, lutando, rejeitando essas ofertas do inimigo, de joelho no chão, conservando seus membros, não entregando ao pecado, lutando com tudo que tem, rapaz e moça, tem casados, relaxados, desculpa a expressão minha, não está assumindo seu posto do dever como uma mãe de família, como um pai de família. O profeta tinha que dizer, isso é uma vergonha. Se é assim, melhor então não casar. Fique moço, fique solteiro. Porque casa logo está pegando esse espírito. Fica solteira então. Ora pedindo a Deus uma esposa.
ora pedindo a Deus um esposo, um lar, filhos. Depois que Deus dá tudo, quer jogar de água abaixo. Pegar o leite, né, irmãos, que está na vasilha, bem tapadinho, guardadinho, e despejar no chão, achando que depois pode tê-lo de volta. Não, assim não. Olha o que Deus colocou nas tuas mãos, conserve. Depois você vai chorar o leite derramado não, viu? Conserve isso aí. Cuida, zela do que Deus te deu. Hoje está difícil, irmão. A coisa não está brincadeira, não. O tempo que nós estamos vivendo um tempo difícil, viu? Muito difícil mesmo. Nós podemos cuidar do nosso corpo, né, irmão? Podemos, sim, temos que cuidar dele. Ele é o templo do Espírito Santo. Mas não confundir as coisas. Não confundir as coisas. Vamos aqui. Terminei o parágrafo 97, né? Então, não terminei ele todo não, irmão. Parei aqui. Então, ele fala, cada dia, seu corpo espiritual necessita de alimento espiritual e de comunhão com o Senhor a cada dia para sobreviver. Sim, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, eu li aqui, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora aqui. Assim que cada dia temos que estudar a Bíblia, já li também, vou repetir porque é muito bom. Algumas pessoas não estudam de jeito nenhum, algumas apanham 2 ou 3 vezes por ano, mas um verdadeiro crente que realmente está fortalecido espiritualmente, ele lê sua Bíblia todo dia e conversa com o Senhor Jesus. Isso mesmo, ele tem de fazê-lo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora é o 98. Agora, outra coisa, por que tomamos alimento? Ou alimentamos, né? É para fortificar o nosso corpo, para resistir doenças. Se você não toma alimento e deixa seu corpo enfraquecer, então fica sujeito às doenças. Doenças entrarão direto na corrente sanguínea. Aí você morre. É a mesma coisa no espiritual, né, irmão? Se seu sangue for rico e puro, então, se seu sangue não for, melhor aqui, ó, se seu sangue não for rico e puro, então doenças entrarão direto em sua corrente sanguínea. De modo que você tem de comer alimentos bons, nutritivos, para manter sua corrente sanguínea certa. Senão você fica alérgico a doenças. Aí ele diz assim, esse é o problema de muitos cristãos. Muitos cristãos. Aí ele fala aqui, vou ler mais o 99 nessa mensagem. Aí ele fala aqui, como planta de estufa. Você sabe, tira-se uma planta fora da estufa e tente-se mimá-la. Ela não conhece o tempo, não conhece o brilho do sol e coisas mais. Sempre foi coberta e mimada. Esse é o problema de muitos supostos cristãos. Eles são plantas de estufa, isso mesmo, sujeito a todos os insetos. Não está no sol, né? Tem que se pôr no sol da justiça para tomar aqueles raios, receber as vitaminas devidas para o nosso corpo. E o sol tem, né, irmão? E uma planta de estufa, ela não resiste inseto. É porque não toma o sol, né? Os raios solares não penetram ali.
então fica anêmica. Tem gente que é assim, não recebe os ensinamentos da palavra de Deus, fica igual essa plantinha aí, né? Mimadinha, não me toque. Não me toque, porque se me tocar, eu não piso meus pés mais na igreja. É desse jeito. Não aguenta mesmo. São aquelas plantinhas mimadinhas de estufa, né? E fica sujeito todo o inseto que aparece. Você sabe, é só as plantas, são plantas delicadas, que tem de ser pulverizada, ou as plantas, ele fala, ou as plantas híbridas. É desse jeito, né? Ou mais um pouco aqui, né, irmãos? Ou mais nessa mensagem. A maior batalha jamais pelejada. Parágrafo 155. Se Eva não houvesse parado por um instante para escutar a serpente, o diabo, né? Ela não tinha sido enganada. Não se detenha, quer dizer, não pare para ouvir o diabo, o inimigo. As vozes laterais, que muitas vezes tenta chamar a nossa atenção por aí. Não se detenha. Se você parar, você vai cair. Não se detenha você por nada. Não se detenha. Aí ele fala sobre Eliseu, disse a Geazim: toma o meu bordão, vá, coloque-o sobre o menino morto. Se alguém falar com você, não lhe responda. E se alguém tentar te parar, siga em frente. Senão, a missão de Geazim não seria cumprida sobre a ressurreição daquele menino. Tem coisa que é assim, irmão, você não pode dar ouvido, não. Nem para sua esposa, nem para seu esposo, se ele estiver errado, se ela estiver errado, nem para sua mãe, seja lá para quem for. Se está errado, você tenta ajudar a sua esposa, tenta ajudar a sua esposa a sair daquela situação. Tenta tirar isso da cabeça dela, dele. Ah, mas é minha esposa, é meu esposo, é meu filho, é minha mãe, não importa. Tem coisa que você não pode dar ouvido. Se você dá ouvido, você vai cair junto com ela, junto com ele. Vai trazer problema. Você tem que dar um grito de alerta. Eu não aceito isso. Isso não é de Deus. Isso não está vindo de Deus. Isso não está correto. Seja lá quem for. É isso aí que Paulo diz que o cristão tem que ser irrepreensível. Repreender as coisas quando elas vêm de forma errada. Não está vindo de Deus. Tem que repreender severamente. Com amor no coração. Com o coração doído, mas temos que repreender. Não aceito. Isso não é de Deus. Isso não está vindo de Deus. Você está errada, você está errado, não aceito isso, não vai por esse caminho. É assim que o cristão faz. Aí é aquilo que Paulo diz, é uma pessoa repreensível. E o cristão tem que ser repreensível, tem momento que tem que ser. Não bagunça tudo, né, irmãos? Parágrafo 156. Observe a mulher sunamita. Ela chamou o seu servo e lhe disse: sela um asmo e segue adiante, e não pare sem que lhe diga. Quando você recebe a mensagem, marchem adiante. Amém? Você dirá: já não posso caminhar, estou me sentindo muito fraco. Aí vem o irmão Brando e diz: não se detenha, não pare, né? Siga adiante.
Ponha todas as coisas de um lado mesmo, e siga adiante, abrindo o caminho. Irmão Branham diz: irmão, você tem a espada na mão. Olha aí, você está com a palavra aí, irmão. Você está com a palavra, irmão. Deus te deu autoridade para tirar este mal do teu caminho, o inimigo do teu caminho. Use a palavra. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós podemos resistir o diabo? É virar as costas para ele e sair. Não é ir no terreno do diabo, achar que nós temos do diabo, achar que nós temos autoridade, que nós temos a palavra, que ele não vai nos prejudicar, que ele não vai fazer nenhum dano para nós, e ir até o terreno do diabo e tentar lutar com o diabo no terreno dele. Não é assim não, ele te mata. Resistir o diabo é virar as costas para ele. Não dê atenção para ele, não dê ouvido para ele. Sai desse ambiente pesado. Cheio de espírito errado, espírito mau, atmosfera ruim. Sai desse meio, fuja disso. Vire as costas para essa tentação e ela não consegue te destruir, te enganar, te seduzir, te derrubar. Mas você tem que virar as costas e sair. Não, eu não vou sair, vou ficar aqui porque isso não vai, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir. Simplesmente eu vou ficar aqui, tudo bem? Cuidado. Resistir é virar as costas, ó, e sair fora. Lembra da irmã Alessandra? O profeta fala aqui nessa mensagem, no parágrafo 174, por aí. Fala da convenção da irmã Alessandra. Da convenção. Ela se converteu a Cristo. Ela era uma bailarina, né? Depois de um tempo, ela, passando num salão onde ela dançava e tinha suas competições, ela deu uma paradinha para ouvir. Vocês conhecem toda a história, não foi? A música chamou a atenção dela. Bom, tem coisa que na sua casa você tem que tirar tudo. Música que você ouvia antes. Você quer que eu fale agora? Até fotos. Determinadas fotos, você tem que rasgar ela, jogue fora. As fotos aqui quando não era cristã como eu era. Aí você começa a olhar, eu era bonito mais do que hoje. Olha aqui como que eu era e tal. O diabo fala: pois é, tá vendo aí? Depois que você virou crente aí, você ficou feia, está vendo aí? Ó, as roupas que você usava, era bonitinha, né? Realmente, vai te levar para lá de novo. Rasga, joga fora, queima. Música mundana, joga isso fora, destrói isso, não ouça mais não. Você está bonito é agora, você está bonito é agora. Agora é que você está bonito e bonita. Glória a Jesus, né, irmãos? Que maravilha, né? Joga fora. As roupas que usava, queima ela. É aquilo que eu falo. Agora você, o que você fez? Você derrubou a ponte. Destruiu a ponte, derrubou. Você não pensa em voltar mais não. Faz isso aí para você ver. Mas a irmã Alessandra, ela não derrubou a ponte não. Ela deixou a ponte de pé. Ela dançava muito, ganhava muitas competições, era famosa, tinha muitos colegas lá, muitas amizades chegadas. Tem gente que é assim. Você sabia que amizade chegada muito com pessoas que não são cristãs não são bom, irmão? Não é uma boa coisa para você. Eu não pode desprezar. Você tem que trabalhar junto, tudo mais. Mas aquela amizade grudenta, né? Muita chegada, aquela coisa, sabe? Amanhã pensando na pessoa, sabe? Gosta de andar com pessoas que não são cristãs, que não são da mesma fé, mais do que com os irmãos que são da mesma fé. Mais com os nossos irmãos, mais com os irmãos da igreja, da mensagem. Isso aí você vai pegar espírito, você já está pegando espírito. Se você não for o forte o suficiente, aquele espírito vai pegar você.
Será que não você está crendo do mesmo jeito, achando que não tem problema, que isso não é pecado, que isso é um costume, é uma tradição, e que agora passa de escrever na Bíblia, na mensagem e tal, porque você está pegando o espírito dessa pessoa. Você está concordando com ela, com ele em tudo, e vira essa farofa doida. Você perdeu a força de pregar para eles. E isso aqui não te ganha você. Contamina você. Você que achava que era tão difícil, que ninguém não ia contaminar você, que não ia conquistar você, que não ia pegar esse espírito. Olha, isso aqui não pegou. Tem coisa que é assim, você tem que ser realmente, você tem que estar decidido. Tem que ser pessoas repreensível, como diz Paulo. Eu sempre falo, nós não podemos ser muito educadinhos com o diabo. Não podemos ser de jeito nenhum educado com o diabo, não. Ser educado com ele, não. Ele quer nos matar. Então ela passa de frente ao salão onde dançava, tinha suas competições, para um pouquinho para ouvir a música. Eita, que música bonita! Eu me lembrei agora quando eu dançava aí nesse salão. Oh, lembrei do meu tempo. Ei, saudade, né? O senhor não está convertido, não. Olha, sabe de uma coisa? Eu vou subir alguns degraus desse aqui, vou lá no salão agora, eu vou dar uma olhadinha. Ela pensou assim, irmão, e ela fez desse jeito. Para a infelicidade dela. Ela começou a subir os degraus, foi subindo devagarzinho, eu creio que mais ou menos por aí e tal, até destampou lá no salãozão. Chegou lá, estavam todos os colegas que ela dançavam juntos, e tinha suas competições e tudo mais, e ela cá pensou, eu vou entrar, não vou dançar, mas eu vou lá porque às vezes eu posso ganhar eles para Jesus, pregar eles lá, evangelizar para eles, cuidado, hein? Já estava caída, né, irmão? E ela fez assim, irmão, e diz a história que quando ela pensou que não, já estava nos braços dos homens, dançando como eram antes. É não parar, é ser forte, é resistir o diabo, virar as costas para ele, né, irmãos? E ele fugirá de nós, diz a palavra de Deus, fugirá de vós, diz a Bíblia. Vamos ficar por aqui, irmãos. À noite nós vamos reunir para mais um poderoso culto de louvor e pregação da palavra do nosso Deus. Graças a Deus, né? Agora vamos nos colocar de pé. E o irmão Isaac, faz aqui a oração de agradecimento, irmão Isaac. Agradecer a Deus por esse momento tão bom, tão maravilhoso aqui na presença do nosso Deus. Senhor nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por ter escutado estas palavras que foram ditas com firmeza, ó Deus, através do nosso pastor, o Espírito Santo nele, ó Deus, entregando esta palavra para nós nesta manhã, Jesus. Nós entendemos isto, ó Deus, com revelação nos nossos corações, de que isto é, ó Deus, o alimento para nós seguirmos adiante, ó Deus. Assim como o Senhor deu, ó Pai, o alimento para Elias seguir aquele caminho adiante, o Senhor tem nos dado também este alimento para que nós caminhemos, ó Deus, com perseverança na Tua palavra. Abençoe aqueles que ouviram pela internet este culto, cada um que está aqui nesta manhã que ouviu também, ó Deus, aqueles que não puderam estar aqui. Ó Deus, o Senhor sabe maior, ó Deus, melhor o motivo, o Senhor pode estar com eles nas suas dificuldades. Abençoe a cada um, Jesus, de volta para os seus lares, guardados debaixo da Tua graça, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimentem um ao outro e diga: Deus os abençoe.
Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração